Se tem uma coisa que ninguém quer ouvir, é que ser bonzinho pode ser um problema. Parece absurdo, não é? Afinal, desde pequenos ouvimos que devemos tratar os outros com gentileza, ceder sempre que possível e evitar conflitos. Mas e se essa mentalidade estiver, na verdade, sabotando sua vida? E se Dostoiévski, um dos maiores escritores da história, já tivesse desvendado essa armadilha psicológica há mais de um século? Fyodor Dostoiévski não era apenas um escritor. Ele era um verdadeiro cirurgião da alma humana. Suas obras exploram as profundezas da psique, expondo as fragilidades e ilusões que nos aprisionam. E um de seus temas recorrentes é justamente o destino trágico daqueles que tentam ser bons a qualquer custo. Mas antes de mergulharmos nisso, precisamos entender melhor o que significa ser bonzinho e por que esse comportamento pode ser uma grande cilada. Ser bonzinho é algo que, à primeira vista, parece uma virtude inquestionável. Essas são as pessoas que evitam conflitos a todo custo, que fazem de tudo para agradar os outros e que muitas vezes colocam as necessidades alheias acima das próprias. Elas cedem, pedem desculpas, mesmo sem culpa, e estão sempre disponíveis. Mas há um problema nisso. O bonzinho não age assim por pura bondade, e sim por medo. Medo de desagradar, de ser rejeitado, de parecer egoísta. No fundo, ser bonzinho é muitas vezes uma estratégia de sobrevivência social, uma forma de se sentir aceito e validado. No entanto, há uma grande diferença entre ser uma pessoa boa e ser bonzinho de maneira submissa. Ser bom significa agir com ética, generosidade e compaixão, mas sem abrir mão do respeito por si mesmo. Já o bonzinho acredita que precisa se anular para ser amado. Ele faz favores esperando reconhecimento, engole sapos para evitar conflitos e se desgasta tentando manter uma imagem de alguém sempre agradável. O resultado? Um ciclo de frustração e ressentimento, porque os outros nem sempre reconhecem ou retribuem seus esforços. E o curioso é que esse comportamento raramente gera o efeito esperado. Ao invés de serem admirados, os bonzinhos muitas vezes são vistos como fracos ou manipuláveis. No trabalho, acabam sobrecarregados porque nunca dizem não. Nos relacionamentos, atraem pessoas que se aproveitam de sua passividade. E na vida em geral, colecionam decepções porque acreditam que, sendo sempre gentis, o mundo será justo com eles. Mas a realidade é outra. A vida respeita quem se respeita. Portanto, antes de continuar se esforçando para ser o queridinho de todos, vale se perguntar: isso está realmente trazendo felicidade ou apenas desgastando? O desafio não está em abandonar a bondade, mas sim em aprender a exercê-la com inteligência. E é aí que Dostoiévski entra em cena, nos mostrando como a sociedade reage a esse tipo de comportamento. Dostoiévski foi um mestre em explorar a psique humana e expor as armadilhas da bondade ingênua. Em O Idiota, ele nos apresenta o príncipe Mishkin, um homem de coração puro, incapaz de ver a maldade nas pessoas. Sua bondade é genuína, sua compaixão ilimitada, mas, ao invés de ser reconhecido como um exemplo a ser seguido, ele se torna alvo de escárnio, manipulação e desdém. A sociedade, longe de valorizar sua nobreza, o vê como um ingênuo, alguém incapaz de sobreviver no mundo real. Esse padrão se repete em várias obras do autor. Os personagens excessivamente bons e ingênuos frequentemente acabam esmagados pela dureza da vida. Isso porque Dostoiévski compreendia algo que muitas pessoas ignoram. A bondade sem sabedoria pode ser uma sentença de sofrimento. Quando alguém é incapaz de impor limites, de reconhecer as intenções ocultas dos outros ou de se proteger, acaba se tornando presa fácil para manipuladores e oportunistas. O mais interessante é que Dostoiévski não condena a bondade em si, mas alerta para os perigos da inocência desprotegida. Ele mostra como o mundo real nem sempre recompensa aqueles que tentam ser justos e altruístas. O príncipe Mishkin, por exemplo, não consegue mudar a sociedade com seu coração puro. Ao contrário, ele acaba marginalizado e ridicularizado. Essa é uma verdade incômoda, mas essencial. Ser bom não é suficiente. É preciso ser bom e forte. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Quantas vezes somos ingênuos acreditando que, se formos sempre gentis e compreensivos, o mundo nos tratará da mesma forma? A literatura de Dostoiévski nos desafia a enxergar além das aparências e a entender que, para que a bondade floresça, ela precisa estar aliada à inteligência e ao discernimento. Mas o que leva alguém a se tornar um bonzinho em primeiro lugar? A resposta pode estar na psicologia. O comportamento de ser bonzinho demais geralmente tem raízes profundas na infância. Muitas vezes,
Pessoas que agem assim cresceram em ambientes onde precisavam agradar para serem aceitas. Talvez tenham tido pais exigentes ou emocionalmente distantes, o que as fez desenvolver um medo inconsciente de desagradar. Desde cedo, aprenderam que ser dócil e evitar conflitos era a melhor maneira de garantir carinho e aceitação. O problema é que esse mecanismo, que pode ter sido útil na infância, se torna um peso na vida adulta. Outro fator psicológico relevante é a necessidade de aprovação. O bonzinho sente que seu valor está atrelado à aceitação dos outros. Quando agrada, sente-se amado. Quando desagrada, sente-se rejeitado. Isso cria uma dependência emocional perigosa, pois a autoestima passa a ser definida pelo reconhecimento externo. E como nem sempre esse reconhecimento vem, a pessoa acaba oscilando entre frustração alta e insegurança. Esse ciclo desgastante faz com que o bonzinho se esforce cada vez mais para ser aceito, mesmo que isso signifique ignorar suas próprias necessidades e desejos. Aos poucos, ele vai se tornando um estranho para si mesmo, vivendo mais para os outros do que para si. Esse padrão não apenas gera infelicidade, mas também abre portas para relações abusivas, onde o bonzinho sempre cede e o outro sempre exige mais. As consequências emocionais desse comportamento são profundas. Com o tempo, a pessoa começa a acumular ressentimento, pois percebe que, por mais que tente, nunca recebe de volta o mesmo nível de dedicação. Além disso, a baixa autoestima se instala, pois o bonzinho raramente se sente valorizado pelo que realmente é, apenas pelo que faz pelos outros. E como se não bastasse, o esgotamento emocional se torna inevitável. Afinal, ninguém consegue viver o tempo todo se anulando sem pagar um preço alto por isso. Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. A chave está em entender que a verdadeira autoestima não vem da aprovação externa, mas do próprio reconhecimento do seu valor. E um passo essencial para isso é aprender a estabelecer limites saudáveis nas relações. Afinal, ser querido pelos outros não pode custar a própria paz. Mas o que acontece quando alguém não impõe limites? As relações interpessoais podem se tornar um campo minado, e é exatamente isso que vamos explorar agora. O comportamento bonzinho pode ter um impacto negativo profundo nas relações interpessoais. Muitas vezes, as pessoas ao redor acabam percebendo essa falta de limites e começam a tirar vantagem disso, mesmo sem intenção consciente. O bonzinho tende a colocar as necessidades dos outros acima das suas próprias, o que cria um desequilíbrio. A outra parte pode começar a tomar isso como garantido, não reconhecendo que o bonzinho está se anulando para agradar. Com o tempo, o bonzinho se vê emocionalmente esgotado, pois, ao ceder demais, acaba negligenciando suas próprias necessidades e desejos. Imagine que você sempre cede em uma amizade ou em um relacionamento. Coloca os outros em primeiro lugar, mas nunca recebe o mesmo em troca. Você começa a adiar seus próprios planos, aceitar tarefas e responsabilidades que não são suas, simplesmente para não desagradar. E o pior, ninguém parece perceber esse esforço imenso. O resultado? Um crescente sentimento de frustração e, eventualmente, ressentimento, pois você começa a se sentir usado e não reconhecido. Esse é um ciclo perigoso que pode até levar ao fim de amizades ou ao desgaste profundo de um relacionamento. É aqui que a assertividade entra como chave para quebrar esse padrão. Aprender a estabelecer limites saudáveis é essencial para que suas relações sejam equilibradas. Ser assertivo não significa ser agressivo, mas sim comunicar suas necessidades e desejos de forma clara e respeitosa. Ao fazer isso, você se permite existir em suas relações de maneira autêntica, sem medo de ser julgado ou rejeitado. Ao respeitar os próprios limites, você também ensina os outros a respeitarem o que é importante para você. Mas como encontrar esse equilíbrio entre ser bom e não se deixar explorar? Vamos ver como a bondade pode ser exercida de forma sábia e equilibrada. Ser bom não significa ser submisso ou permitir que os outros abusem de você. A verdadeira bondade envolve saber quando ajudar, mas também reconhecer quando é necessário dizer não. Muitas vezes, o bonzinho sente que precisa agradar o tempo todo, mesmo quando isso significa sacrificar seu próprio bem-estar. No entanto, a verdadeira bondade é aquela que vem de um lugar de equilíbrio, onde você é capaz de respeitar suas próprias necessidades enquanto ainda oferece apoio aos outros.
A chave aqui é agir com sabedoria, não com desespero por aceitação. Pense em como você pode ser gentil e generoso sem se perder. Por exemplo, em vez de aceitar todos os pedidos de favores, você pode aprender a dar respostas mais cuidadosas como: eu adoraria ajudar, mas neste momento preciso focar em mim mesmo. Isso permite que você continue sendo alguém disposto a ajudar, mas sem se sacrificar. A bondade consciente é aquela que entende que, ao cuidar de si, você se torna ainda mais capaz de ajudar os outros de maneira genuína e eficaz. Afinal, quando você está bem consigo mesmo, sua bondade tem mais profundidade e impacto. Essa abordagem também se aplica ao cuidado com os outros. Ser bom com sabedoria significa saber quando apoiar e quando permitir que o outro se responsabilize por si mesmo. Às vezes, a melhor forma de ajudar é ensinar a pessoa a ser autossuficiente em vez de resolver o problema por ela. Isso pode ser difícil, especialmente quando sentimos uma necessidade de cuidar, mas é uma forma de agir com verdadeira bondade. E ao adotar essa postura, você pode encontrar um equilíbrio entre cuidar de si e cuidar dos outros, sem que isso signifique se perder no processo. Agora é hora de refletir. Você tem se colocado em primeiro lugar nas suas relações ou tem se perdido tentando agradar? Encontrar o equilíbrio entre ser uma pessoa bondosa e proteger o seu próprio bem-estar não é fácil, mas é essencial. Pense nas últimas interações que teve com as pessoas ao seu redor. Será que você tem permitido que seus limites sejam respeitados? Ou, muitas vezes, cedeu sem pensar em si mesmo? Essa reflexão pode ser um ponto de virada. Se você sente que tem sido um bonzinho de maneira submissa, talvez seja a hora de repensar suas ações e aprender a dizer não quando necessário. A bondade verdadeira não exige sacrifícios que lhe prejudiquem.